Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí ao nosso PET volume 3, nossa semana 6, vamos falar hoje sobre Brasil, potência agropecuária. Bem, o Brasil em 2010. O Brasil, desde 2010, quando ultrapassou o Canadá, é o terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo, atrás somente de duas grandes potências agrícolas mundiais, que seriam os Estados Unidos e a União Europeia. No entanto, diferentemente desses dois territórios, a capacidade de crescimento e perspectiva nacional em relação a um futuro de médio prazo são grandes, de modo que o país poderá apresentar maiores crescimentos. Dois principais fatores estão associados ao crescimento da atuação agropecuária no Brasil, no mercado externo, né, que seria a mecanização do campo, né, vivenciada no país a partir da segunda metade do século XX, e a expansão das fronteiras agrícolas para o interior do território ao longo do mesmo período. Assim, esses dois fatores, né, elevou a produtividade nas áreas produzidas, né, bem como as áreas cultivadas, embora muitas áreas de expansão apresentem modelos tradicionais e uso extensivo da terra e baixa produtividade. A produção agropecuária tem como objetivo destinar seus produtos, tais como grãos, frutas, verduras e também carne, leite, ovos, entre outros, para abastecer o mercado interno, né? Especialmente o mercado externo. Sem contar as matérias-primas, né? Com a maior parte da produção voltada ao mercado externo, o Brasil é um dos países que mais dependem de uma atividade econômica denominada agronegócio, né? Ou seja, o agronegócio é composto por por grandes latifúndios, né? Onde tem grandes investidores, né? Que investem seu capital na aquisição de grandes áreas, né? A partir dali implanta-se o sistema de plantation, né? Ou seja, a monocultura, que é destinada ao mercado de exportação. Né? Ou seja, muito pouco fica aqui no Brasil, como já relatamos anteriormente. O mercado interno é abastecido pelos minifúndios, né? E pela agricultura familiar. O agronegócio liga a produção à industrialização e comercialização dos produtos. Esse processo é conhecido como uma cadeia produtiva, né? Esse termo é importante aí para a gente, né? Ou seja, a ligação da produção à industrialização e à comercialização dos produtos é a cadeia produtiva. Hoje, o agronegócio corresponde a quase 30% do PIB, né? O nosso produto interno bruto. Lembrando que o PIB é a soma de todas as riquezas produzidas em um país. Sendo um dos maiores produtores agrícolas do mundo e de produtos pecuários do mundo, né? O Brasil apresentava graves problemas sociais que este modelo de negócio incita. A concentração de muitas quantidades de terra na mão de poucos, como nós falamos aí nas aulas anteriores, né, sobre uma grande necessidade, né, de reforma agrária, né, a estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é que o Brasil alcance a liderança mundial na safra de 2020 e 2021. Tal expansão deverá ser associada, sobretudo, pela modernização do campo, né, pela melhoria das condições da propriedade familiar e pelo aumento do volume de exportações. Uma vez também que o Brasil nós temos laboratórios destinados a desenvolvimento de tecnologias no campo, né, que de certa forma é, é de suma importância para o aumento da produtividade.
Dos principais produtos agropecuários do Brasil, cabe destaque para a cana-de-açúcar, né, utilizada para a produção de açúcar e etanol, né, também. O café e a laranja, dos quais somos os maiores produtores mundiais. A soja, o fumo e a carne bovina encontramos-nos na segunda posição internacional. E milho, produto que o Brasil é o terceiro país em volume de produção anual, ou seja, o Brasil é uma verdadeira potência, né? Temos produtos que nós somos os principais, alguns caem para a segunda posição, e no caso do milho, por exemplo, né, que é utilizado também não só para alimentação animal, como também para a produção de etanol, né? É de suma importância a nível mundial essa produção brasileira e assim. A seguir, temos uma breve análise da espacialização dos principais produtos agropecuários brasileiros. Temos a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar foi o primeiro produto de cultivo em larga escala na história agrícola do Brasil, né? Implantada no país pelos portugueses no período colonial, principalmente como sistema de plantations na região Nordeste, né? Provavelmente já ouviram isso na aula de história, né? Na época, o destino do cultivo era a produção de açúcar para a comercialização no mercado externo. Atualmente, além das mercadorias, a cana-de-açúcar é destinada também para a produção do etanol, como eu falei anteriormente, cuja a importância econômica e política é cada vez mais acentuada no contexto geopolítico internacional dos combustíveis e das fontes de energia. Segundo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cana-de-açúcar ocupa no Brasil cerca de 10% de todas as áreas utilizadas pela agricultura e é responsável por pouco mais de 17% das exportações nacionais. Sua produção concentra-se em médias e grandes propriedades, principalmente nos estados da região Sudeste, né, além do litoral nordestino, Paraná e algumas localidades da região Centro-Oeste. O café foi também um dos mais importantes produtos presentes na história agroeconômica brasileira, tendo o auge do seu ciclo vivenciado no final do século XIX e início do século XX, até a chegada da Grande Depressão de 1929, né? Ou Depressão de 29, como é conhecido também, quando passou a sofrer um certo declínio. Mesmo assim, a produção do café continuou em alta no país e, mesmo não sendo mais o principal produto agrícola nacional, é responsável por quase 10% das exportações do agronegócio. Ao todo, quase 70% do todo o café produzido do Brasil é destinado ao mercado externo, ou seja, para abastecimento de outros países. Assim como a cana-de-açúcar, o café é majoritariamente produzido em médias e grandes propriedades, muito embora a agricultura familiar seja a responsável por quase 30% do seu cultivo, dispondo apenas de 20% das terras agricultáveis no país. O principal estado produtor é Minas Gerais, que concentra mais da metade do cultivo, e ao lado de São Paulo e Espírito Santo detém cerca de 83% da produção nacional, conforme dados da Conab, né? Ou seja, a Companhia Nacional de Abastecimento. Esses dados são do ano de 2011. A soja é o principal produto da agricultura brasileira, embora a liderança mundial da produção pertença aos Estados Unidos, ela responde por mais de 9% de toda a balança comercial do Brasil e ocupa a maior parte das terras agricultáveis. A maior parte do seu volume é destinado ao mercado estrangeiro. A vantagem da produção da soja no Brasil é que ela ocorre no período de entre-safra nos países do norte, para onde as exportações acontecem em maior volume, cujo destino final é a alimentação dos rebanhos em territórios desenvolvidos. O aumento da produção da soja no Brasil aconteceu sobretudo com a mecanização do campo e a expansão da fronteira agrícola,
Esse processo foi marcado principalmente pelo avanço dos produtores sulistas para a região central do país. Não por acaso, os líderes do ranking nacional de produtividade desse grão são os estados da região centro-oeste, com destaque para o Mato Grosso, além do Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins e Bahia. A carne bovina também merece um destaque aí assim, né? O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, com mais de 200 milhões de cabeças de gado, atrás apenas dos Estados Unidos, além de ser o país que mais exporta carne desse tipo. Além da carne, o Brasil também possui uma alta produtividade de leite, este voltado sobretudo para o mercado interno. Né? A pecuária no Brasil é predominantemente extensiva, ou seja, com a ocupação de grandes áreas, o que ocorre tanto pela alta disponibilidade de terra quanto pelas estratégias dos latifundiários para manterem sua produtividade, suas propriedades ativas, evitando o seu destino para a reforma agrária. Mesmo assim, vem crescendo nos países a atuação da pecuária intensiva, muitas delas diretamente associadas a agroindústrias leiteiras e de corte. Segundo os dados do Ministério da Agricultura, apenas 16% da carne bovina brasileira é destinada ao mercado externo, sendo a maior parte comercializada no mercado interno. Isso ocorre porque a lucratividade no mercado nacional é alta e também pela baixa importação desse produto, uma vez que a carne nacional possui uma melhor relação entre o custo e benefício. Mesmo assim, o governo brasileiro estima que até 2019 as exportações brasileiras de carne responderão por 60% do comércio mundial do produto. Temos o fumo também, né? O fumo é um dos poucos grandes produtos da agropecuária brasileira que são em maior parte produzidos em pequenas propriedades. O seu cultivo em folhas no país é o segundo maior do planeta, atrás somente da China. Desse modo que o Brasil é o maior exportador, todavia que a produção vem oscilando nos últimos anos, principalmente em função das campanhas internacionais e nacionais de diminuição ao consumo do tabaco. A maior parte da produção ocorre na região sul do país, que responde por mais de 90% de todo o tabaco cultivado no território brasileiro, com destaque para o Rio Grande do Sul, que sozinho produz 47% da produção. Ao todo, mais de 180 mil famílias brasileiras dependem da produção do fumo, embora alguns estudos venham diagnosticando a migração para outras culturas, principalmente produtos agrícolas orgânicos. Temos também o milho. Em termos de produção mundial de milho, o Brasil encontra-se atrás somente dos Estados Unidos e da China, estando muito próximo da União Europeia. Metade de sua produção no país é realizada por pequenos produtores e outra metade fica com a cargo dos latifundiários, que vem elevando a produção do milho transgênico. Embora seja considerado um produto vital em importância para a subsistência alimentar, a maior parte de sua produção destina-se à fabricação de ração para animais. Os principais estados na produção de milho do Brasil são Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Sua produção deve crescer em um ritmo de 3% nos próximos anos e nas áreas agricultáveis destinadas a esse produto também deve aumentar aproximadamente 1% nas safras posteriores. Além desses produtos em destaque na agricultura brasileira, também cabe ressaltar a importância socioeconômica de outras culturas também amplamente cultivadas no território brasileiro, como o cacau, o arroz, feijão, o algodão, o trigo, né? Embora ele seja muito importado, né? Principalmente da Argentina, né? A fruticultura também, entre outros.
Então foi isso aí, pessoal. Podemos observar através dessa aula aí o quanto o Brasil é importante para a agricultura nacional, né, para o abastecimento nacional, como também para o mercado internacional. Um abraço a todos aí, até a próxima.